Vamos iniciar nossa aula de História. Prestem bastante atenção. Um beijão e espero vocês na aula online. Olá, crianças! Vamos iniciar nossa aula de História e hoje nós iremos aprender sobre as revoltas que aconteceram aqui no nosso Brasil, devido à exploração de ouro, começando pela revolta de Beckman, que aconteceu lá no Maranhão em 1684. Aquela que ficou marcada contra o abuso das companhias de comércio lá no Maranhão. Ela foi feita pelos colonos em descontentamento com a exploração da Companhia do Comércio lá do Maranhão. Os colonos até acabaram com a companhia, porém o governo português sufocou a revolta e prendeu os principais líderes. Beckman foi condenado à forca. Vamos agora à Guerra dos Emboabas, que aconteceu lá em Minas Gerais em 1708. Aconteceu porque os bandeirantes descobriram ouro em Minas Gerais e acharam que as minas deveriam pertencer apenas a eles. Com isso, foram formados dois grupos inimigos, o chefiado por Manuel Barba Gato e dos Emboabas, chefiados por Manuel Nunes Viana. Os Emboabas prepararam uma emboscada para os paulistanos e muitos morreram. Os paulistas tiveram, então, que dividir a exploração de Minas com os habitantes da região, e dessa forma muitos paulistas saíram à procura de ouro em outras regiões da colônia. Agora iremos aprender sobre as Guerras dos Mascates. Ela aconteceu lá em Pernambuco em 1710. Ela era uma rivalidade entre os senhores do engenho de Olinda e os comerciantes de Recife. O governo português, por meio do governador nomeado Félix José Machado, pôs fim a esse conflito, mantendo a independência de Recife e tornando-a no ano de 1711 na capital de Pernambuco, no lugar de Olinda. Iremos agora falar sobre a revolta de Felipe dos Santos. Ela aconteceu em Minas Gerais em 1720. Ela ficou conhecida como o conflito entre colonos e as casas de fundição. Ela ocorreu em Vila Rica, atual cidade de Ouro Preto. Assim, os mineiros chefiados por Felipe dos Santos revoltaram-se e exigiram que o governador mandasse fechar as casas de fundação e diminuísse os impostos. Iremos também agora ver o que significa o quinto. O quinto era o imposto cobrado pela coroa portuguesa e as casas de contratação sobre o ouro encontrado em suas colônias. Logo, a expressão quinto dos infernos, muito comum na cultura popular, surgiu por conta do imposto do quinto pago à coroa. E logo, a revolta de Felipe dos Santos terminou com a sua morte e enforcamento e esquartejamento do próprio. Iremos agora falar sobre a Inconfidência Mineira, que aconteceu em Minas Gerais em 1789. Ele tinha como objetivo principal a independência dessa capitania. Algumas pessoas achavam que era preciso acabar de vez com a exploração portuguesa, então reuniram-se em segredo para elaborar um plano para libertar Minas Gerais do domínio português e estabelecer uma república de capitania. Aí surgiu os Inconfidentes, que eram pessoas ricas e instruídas, mas havia entre eles pessoas que não tinham muitas posses, como Joaquim José da Silva Xavier, também chamado como Tiradentes, porque ele tinha como profissão dentista. Entre eles existia um rapaz chamado Joaquim Silvério dos Reis, que traiu seus companheiros e denunciou ao governador de Minas Gerais. A derrama ela foi suspensa. Derrama era a cobrança de impostos atrasados, e os Inconfidentes foram presos. E Tiradentes, chefe desse movimento, foi condenado à morte, e no dia 21 de abril ele foi enforcado e esquartejado, e partes dos seus corpos foram colocados em postes ao longo do caminho do Rio de Janeiro para Minas, em Vila Rica, como exemplo de que não houvesse mais nenhum movimento de revolta contra os portugueses. Logo, a atual bandeira de Minas Gerais é baseada na bandeira que seria adotada após a Inconfidência Mineira e a independência do Brasil. Ela carrega o lema dos Inconfidentes em latim, que era liberdade, ainda que tardia. Muito legal, né?
Vamos agora continuar nossas revoltas, saber um pouquinho mais das guerras, de tudo que aconteceu na nossa história? Vamos ver agora a Conjuração Baiana ou Revolta dos Alfaiates, que aconteceu lá na Bahia em 1798. Ela surgiu da insatisfação dos habitantes da antiga capital do Brasil, após a transferência para o Rio de Janeiro. E mais uma vez um traidor contou ao governador a hora, o dia e o local e queriam se realizar as reuniões, e a revolta foi descoberta. Muitos revoltosos conseguiram fugir, outros expulsos do país e outros foram condenados à morte. As autoridades portuguesas aplicaram penas mais duras nos membros mais pobres, enquanto penas mais brandas nos membros mais ricos. E os líderes, os 4 principais líderes, eles foram condenados à morte. Agora que nós já aprendemos um pouquinho sobre toda a nossa história, vamos lá no nosso livrinho e fazer as atividades propostas, ok? Faça com atenção e qualquer dúvida que venha a surgir pode estar me chamando, tá? Beijos e fiquem com Deus.